Hoje eu vim falar sobre o meu erro financeiro. O que eu fiz de errado? E qual foi o ponto, a virada de chave que eu falei, opa, peraí, algo de errado não está certo. E quando eu virei essa chave, eu passei a buscar conhecimento sobre educação financeira, sobre investimento, e hoje eu estou aqui. Hoje eu ajudo pessoas a transformar a vida financeira delas, hoje eu ajudo pessoas a sair do caos financeiro. Mas sim, eu já fui aquela pessoa que gastava mais no cartão de crédito do que recebia. Só que por um lado eu guardava dinheiro, mas o que eu fazia? Eu zerei a minha poupança para pagar a fatura do meu cartão de crédito. E essa é a história que eu vou contar aqui para você hoje, porque eu também já tive os meus erros financeiros. Mas antes, já se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui para você. E também já me segue nas redes vizinhas, tá? No Instagram, josoliveira.finanças. Lá você vai poder acompanhar diariamente o meu trabalho, você vai poder acompanhar a transformação que eu faço na vida dos meus clientes, tá bom? E agora vamos para a história. Vamos voltar a Josi de 20 anos atrás. Eu tinha 20 anos nessa época. Então eu trabalhava, então eu recebia e lembra, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre que planilha não salva a vida financeira. Só que na época eu não usava planilha, eu usava um caderno, era esse caderno aqui. Então eu anotava todas as minhas contas. Então eu sabia o quanto que eu tinha para receber, eu sabia as contas que eu tinha para pagar. Só que eu tinha o cartão de crédito também. Só que chegava num determinado período do mês, o que acontecia? O meu dinheiro acabava. Só que eu continuava querendo fazer as minhas coisas, eu continuava querendo sair, eu queria viajar, eu queria comprar, eu queria ter uma vida normal mesmo sem ter o dinheiro. Mas eu tinha o quê? Cartão de crédito. Então eu ia lá, eu sabia que eu não teria o dinheiro suficiente, eu sabia que a minha renda era X e que meu cartão de crédito ia vir X. E mesmo assim eu continuava utilizando ele. Porque eu pensava assim, porque por mais que eu era desorganizada, sempre na minha listinha tinha aqui, ó, poupança. Então eu guardava, por exemplo, nesse dia aqui, eu guardei nesse mês R$ 139 na poupança. Então eu guardava, eu colocava dinheiro na poupança. Primeiro, na minha concepção, eu achava que bolsa de valores, investimento, era só para quem tinha muito dinheiro, era só para quem era rico, quem trabalhava em banco. Esse era o meu pensamento. E que a única coisa que eu poderia guardar o meu dinheiro nas minhas réis mortais era poupança. Então eu guardava meu dinheiro na poupança. Então eu era teoricamente aquela pessoa da planilha, só que era um caderno. Então eu colocava todas as informações ali, sabia o que eu tinha para pagar, eu colocava dinheiro na poupança. Mas aí, aonde entrava? O comportamento. Então acabava o meu dinheiro ali no mês, e aí eu queria continuar gastando. E eu pegava, utilizava o cartão de crédito. Quando chegava a fatura e o pagamento, eu ia fazer, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava o dinheiro da poupança e pagava a fatura. E eu fiz isso por muito tempo, por muitos anos eu fiz esse movimento. E a educação financeira ela teve sempre tão presente na minha vida que nessa época eu fiz faculdade. E adivinha qual foi o meu tema do TCC? Educação financeira. Então, de alguma maneira, eu tinha acesso ao conhecimento. Eu tinha tudo anotado na planilha, eu guardava dinheiro na poupança, era uma maneira de guardar, na minha concepção, mas eu guardava. Eu fiz um TCC na faculdade sobre educação financeira, então eu tive acesso às informações, mas eu falo que naquela época, qual era a minha intenção? Eu preciso do meu diploma, eu só quero passar, eu quero só sair da faculdade. E de fato eu peguei todo aquele conhecimento, ele foi junto ali e eu não absorvi nada daquilo, eu não peguei nada daquilo. Mas quando eu vi que eu zerei a minha poupança, eu falei, opa, peraí, algo de errado não está certo. Foi quando eu comecei a buscar o conhecimento a respeito de educação financeira, foi quando eu comecei a buscar mudar a minha mentalidade, o meu pensamento em relação ao dinheiro. Foi quando eu comecei a aprender sobre investimento, foi quando eu peguei e comecei a investir meu dinheiro da maneira certa. Foi quando eu comecei a mudar, não só agora passei para planilha, mas eu fui mudando o meu comportamento, eu fui mudando a minha mentalidade, eu fui mudando a minha forma de pensar. E isso foi refletindo na minha vida financeira, e isso foi refletindo nos meus resultados. E hoje eu sou o que sou, hoje eu sou consultora financeira, hoje eu sou professora de educação financeira, graças a esse movimento que eu fiz, graças a esse conhecimento que eu fui buscar, graças a essa
mudança de mentalidade em relação ao dinheiro que eu tive. Porque se eu não tivesse feito essa virada de chave, ter falado, opa, peraí, como assim eu consegui gastar todo o meu dinheiro que tá ali na poupança E se você me perguntar, Josi, você comprou alguma coisa? Não. Josi, você foi viajar? Não. Sabe quando você tem aquela sensação de que você gasta o seu dinheiro, mas não foi nada visível, que você fala assim, ok, eu me endividei, ou eu estou num aperto financeiro por isso, por aquilo, e você consegue visualizar, você consegue ter uma percepção do que para onde está indo o seu dinheiro? Eu não tenho isso, eu não tive isso, eu simplesmente gastei. Eu gastei com saídas, eu gastei com festas, eu gastei com aquilo que de alguma maneira não estava me agregando em nada. E quando eu virei essa chave, quando eu mudei isso, hoje eu cheguei aonde eu cheguei. Hoje eu estou aonde eu cheguei. E eu falo que eu devo tudo isso à educação financeira. Então, se hoje eu tenho os clientes que eu tenho, se eu faço aquilo que eu faço, é graças à educação financeira. Então, busque esse conhecimento, busque aprender a educação financeira, a se organizar, a ter uma visão da sua vida financeira, a mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Eu sei que agora no começo você pode pensar que é bobeira, você pode pensar que, não, é melhor do jeito que tá, mas lá na frente, talvez eu falo, obrigada, Josi, lá de 6 anos atrás. Eu mudei a minha mentalidade faz 6 anos atrás. E eu falo, obrigada, Josi, de 6 anos atrás, de 2020. Porque se ela não tivesse feito essa virada de chave na vida dela, talvez hoje eu estaria lá na estatística dos 81 milhões de brasileiros que estão endividados hoje.